Este é o quarto vídeo de leitura de Aino Lindale, nono vídeo na nossa série em geral, se contarmos os vídeos de aprofundamento. Antes da gente começar, eu gostaria somente de deixar algumas perguntas para você, como revisão do nosso vídeo de aprofundamento sobre o câncer. Você pode responder para você mesmo, se você for parte do clube, coloque ali no nosso grupo, claro, se você quiser, né? Então, eu gostaria de que você fizesse a comparação das seguintes características do câncer com o intelectual moderno. É claro que é uma simplificação enorme chamar assim, e o Melkor, né? Então, primeiro, a proliferação descontrolada do câncer. Depois, invasão dos outros tecidos. Depois, a perda da função no corpo, é claro. Depois, a capacidade de sobreviver fora do órgão de origem. E por último... Não, e esse é o último, ok? Então vamos à nossa leitura. Antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal. Indique o canal também. Isso me ajuda bastante. Eu sei que o trabalho que eu faço aqui não é nada popular, né? Mas eu acho que é um trabalho necessário. Então conto com a sua ajuda. Nós estamos na parte em que Melkor já começou a sua dissonância. Ergueu-se então Ilúvatar e os Ainur perceberam que ele sorria. E ele levantou a mão esquerda e um novo tema surgiu em meio à tormenta, semelhante ao tema anterior e ao mesmo tempo diferente. E ganhava força e apresentava uma nova beleza. Mas a dissonância de Melkor cresceu em tumulto e o enfrentou. Mais uma vez houve uma guerra sonora mais violenta do que antes, até que muitos dos Ainur ficaram consternados e não cantaram mais. E Melkor pôde dominar. Uma coisa extremamente importante aqui para a mitologia do Tolkien, de Aino Lindale. Em nenhum momento, isso daqui é uma coisa mais óbvia do mundo, quer dizer, não é tão óbvio assim, mas é uma coisa mais certa do mundo. Em nenhum momento Melkor coloca qualquer perigo em relação a Ilúvatar. Ilúvatar nunca está correndo risco nenhum de perder alguma batalha para Melkor, né? É exatamente a mesma coisa. Lembre-se que a gente tem visto que em determinados aspectos, em muitos aspectos, a mitologia de Tolkien, ela reflete a mitologia, quer dizer, a religião cristã, né? Então, assim, se bem que eu falei mitologia, não seria um problema chamar mitologia cristã. Melkor, o Tolkien tem uma definição de mito muito, muito, muito bonita, que na verdade é a definição que levou ele a converter praticamente o C.S. Lewis, né? Mas isso é uma outra coisa. Então, só para dizer que não seria de todo errado chamar mitologia cristã. A única coisa que a gente tem que ver é o que se entende como mitologia cristã. Fechei o parênteses. Se você se interessar em relação a este vídeo, eu posso talvez gravar um vídeo. Eu falei vídeo, não. Se você se interessar por esse tema, eu posso gravar um vídeo sobre isso, né? Mitologia, o que Tolkien entendia como mitologia. Voltemos. Bom, então, assim como na mitologia cristã, o diabo nunca colocou nenhum perigo a Deus, né? Ele poderia conseguir conquistar todos os anjos, toda a humanidade e todos os seres já criados, que ele nunca vai conseguir colocar nenhum mínimo perigo a Deus. O problema é o seguinte: o problema é que vários Ainur ficaram consternados e não cantaram mais. Este que é o problema. Porque Ilúvatar ama os Ainur, e muitos Ainur estão sofrendo, né? Além, é claro, do perigo daqueles que são seduzidos por Melkor, né? Por isso que é um problema, e Melkor pôde dominar, não dominar o universo, mas dominar aquela melodia. Ergueu-se então novamente Ilúvatar, e os Ainur perceberam que sua expressão era severa. Ele levantou a mão direita e vejam, um terceiro tema cresceu em meio à confusão, diferente dos outros, pois de início parecia terno e doce, um singelo murmúrio de sons suaves em melodias delicadas,
mas ele não podia ser subjugado e acumulava poder e profundidade. E afinal, pareceu haver duas músicas evoluindo ao mesmo tempo diante do trono de Ilúvatar, e elas eram totalmente díspares. Então, até agora, percebam, o Melkor ele conseguiu um tipo de harmonia sob o jugo dele, né? E a música de Ilúvatar, o terceiro tema, parece que está a par disso. Mas perceba o que vai acontecer. Uma era profunda, vasta e bela, mas lenta e mesclada a uma tristeza incomensurável, na qual sua beleza tivera principalmente a sua origem. A outra havia agora alcançado uma unidade própria, mas era alta, fútil e infindavelmente repetitiva. Guarde essas características para você aplicar em outras partes da vida. Imagine um filme bom por oposição a um filme ruim, um livro bom por oposição a um livro ruim, uma filosofia boa por oposição a uma filosofia ruim, né? Aquilo que é ruim, principalmente na área intelectual, ela é fútil nesse sentido aqui, né? Perceba, pouca harmonia, um som. Desculpe, eu acho que eu gostaria de repetir. Aqui a outra agora havia alcançado uma unidade própria, mas era alta, fútil e infindavelmente repetitiva. Alta, fútil e infindavelmente repetitiva. A gente não precisa ficar falando de temas metafísicos, vamos supor, para colocar isso aqui em prática. Imagine a diferença entre um filme de ação bom e um filme de ação ruim. O filme de ação bom, ele tem que ficar fazendo explosões todo o tempo, ele tem que tentar te impressionar todo o tempo, ele tem que tentar bater na tua cara com a cena todo o tempo. Ele é alto, é fútil e infindavelmente repetitivo. Imagine as explicações ingênuas que uma ciência mais ingênua tenta dar à existência, né? Então, por exemplo, chega o cara que estuda genética e para ele todo o comportamento humano se reduz a uma explicação genética. Amor é genética, é meramente uma consequência da genética, compaixão é genética, etc, etc. Isso é alto, isso é fútil e isso é infindavelmente repetitivo, né? Tinha pouca harmonia, antes um som uníssono e clamoroso, como o de muitas trombetas soando apenas algumas notas. Se você vai conversar com uma pessoa e está discutindo um tema mais profundo, a pessoa que é alta, é fútil e infindavelmente repetitiva, ela vai ficar com uma trombeta repetindo alguns chavões ali e vai ser aquele pronto, né? E essa melodia fútil procurava abafar a outra música pela violência de sua voz. Mas suas notas mais triunfais pareciam ser adotadas pela outra e entremeadas em seu próprio arranjo solene. Então perceba, as duas músicas, agora nós começamos a entender melhor, as duas músicas elas não estão seguindo só paralela uma à outra. A música de Ilúvatar, o terceiro tema de Ilúvatar, como ele é infinitamente profundo, o que quer que Melkor grite aqui com a sua gangue, vamos colocar assim, essa melodia mais profunda ela consegue usar e englobar. Isso vai ficar bem mais claro conforme a gente continua aqui. E num vídeo que eu vou fazer exatamente sobre isso, né? Sobre como o erro é aproveitado e ressignificado pelo bem, né? Por Ilúvatar aqui, né? E aí a gente vai conversar sobre, por exemplo, o pecado na Bíblia e a ressignificação da queda do homem por Deus, né? De forma que a imagem que a gente já tem que ter muito desde cedo aqui é a imagem de um menino birrento que o pai está fazendo uma bela pintura e o menino birrento odeia o pai e quer estragar com a pintura, então ele pega a folha e faz uns rabiscos. Só que este pai, ele é tão habilidoso
que com estes rabiscos ele consegue usar o rabisco todo feio, né, todo fútil, ele consegue usar e fazer uma pintura que utiliza daqueles rabiscos. E na pintura dele, gloriosa pintura, aqueles rabiscos fazem sentido, perceberam? É claro que a imagem é limitada, né? Porque não é bem um pai e um filho aqui. Melkor, quando ele começa a sua rebelião contra Ilúvatar, não é uma relação de pai e filho, né? É o contrário, ele está atacando os filhos de Ilúvatar. No meio desta contenda, na qual as mansões de Ilúvatar sacudiram e um tremor se espalhou, no meio dessa contenda na qual as mansões de Ilúvatar sacudiram e um tremor se espalhou, atingindo os silêncios até então impassíveis, Ilúvatar ergueu-se mais uma vez, e sua expressão era terrível de se ver. Ele então levantou as duas mãos, e num acorde mais profundo que o abismo, mais alto que o firmamento, penetrante como a luz do olho de Ilúvatar, a música cessou. Então, reforça esse caráter de Ilúvatar ter o controle completo ali. Ele consegue fazer com que tudo acabe simplesmente com o seu olhar. Não é por isso que ele está tão... Isso que eu digo, não é por estar intimidado que ele está tão sério, né? Com o seu olhar tão terrível. É pela feiura, né, que Melkor está criando. É pela interrupção da beleza que os Ainur estavam colocando em prática.